Senhor presidente, caros colegas, eu não ia entrar nesse tema agora porque eu achei que eu prometi, na verdade, que eu só ia falar desse tema daqui 60 dias, caso a gente não resolvesse, né? Mas vamos falar as verdades aqui, então. São décadas da população de Caxias com monopólio nessa cidade. Não é uma, não é duas, não é 10 famílias, não é 20. Todo mundo teve um familiar seu que passou por um momento triste e chegou lá para velar o seu ente querido, enterrar, e talvez não tivesse nem condições de fazer esse enterro, assinou promissórias, teve que fazer empréstimo para conseguir, e não tinha opção de mercado. Não tinha opção de mercado. O valor é esse e acabou. Não existia em Caxias uma regulamentação de mercado para nada. O valor, simplesmente, a empresa, que eu não tenho nada contra, pode fazer o seu serviço, sempre prestou um serviço bom para a cidade, no seu segmento, mas não existia opção. Não existia opção. Tu chega lá no momento difícil teu e simplesmente se apresenta lá, o valor é esse e acabou. Essa é a realidade de Caxias. Não foi nenhuma, nem duas, nem 10 reclamações, e essa bandeira a gente assumiu sim, com muitas pessoas dizendo assim, não se metam, deixem assim. Não foi uma nem duas pessoas que falaram isso. Eu disse, não, isso está errado. Monopólio não funciona em lugar nenhum do mundo. Quando tem monopólio, existe um preço, às vezes, muito superior ao normal, porque a empresa, tendo um monopólio para vender o seu serviço, ela pode cobrar quanto ela bem entende. Isso não está certo. Então, a gente não tem nada contra empresa nenhuma, nem nada. A gente gostaria que entrassem novos players, novas empresas para poder competir nesse mercado e ter um valor justo, que a população pague um valor justo. Como a gente vê em outras cidades. Aqui, em Caxias, é mais caro, sim, que outras cidades. A gente fez levantamento de preço, a gente tinha planilha de preço, e a gente comprovou que podia ser de 40% a 50% mais caro o mesmo enterro em Caxias do Sul do que em Nova Petrópolis, que em outra cidade. Só a parte, vereador Bressan. Obrigado, vereador Schalco. Eu vou manifestar, vereador Schalco, justamente porque eu me manifestei sempre nesta questão do monopólio desde o início dessa legislatura. E olha, vereador Lucas, acho que o senhor foi muito mal aqui nas palavras, mas está registrado. O senhor acabou de falar que se tem vereador recebendo ou A ou B, eu recebo todos. Eu recebo todos. Hoje, se a empresa que está aqui no monopólio de Caxias quiser me visitar, a minha porta é aberta, vereador Schalco. É aberta. A minha também. E eu recebo quem me procurar. Então, o senhor fale aí quem recebeu, o senhor acabou de levantar uma situação. Eu, por exemplo, recebi, né, todas as pessoas. Então, se for dessa forma, porque eu sempre me manifestei e sou totalmente contrário ao monopólio. E olha, eu vou dizer mais. Não é palavras do prefeito Odiló, porque sempre que eu falei com ele sempre disse que estava disposto a quebrar esse monopólio, vamos dizer assim, a trabalhar por isso. E agora o vereador Lucas, inclusive, falou da questão que o vereador não pode cobrar, pelo que eu entendi. Pode sim, tem que cobrar. Tem que estar à frente, tem que cobrar, tem que participar e tem que defender a comunidade que mais precisa e as que mais estão lá. Eu, por exemplo, fiz uma emenda no projeto aumentando para 12% a questão da funerária social. É isso aí. Então, eu queria 20%, mas não consegui. Tivemos que trabalhar em acordo, senão ia ficar muito caro. Então, eu, como manifestei, desde o início, recebo todas as pessoas. Isso fica registrado aqui, se o vereador tem que ter compromisso com a verdade e com a palavra ali. Eu tenho compromisso com a verdade e com a palavra ali. Recebo todo mundo, se quiser vir a 20 empresas de funerária para fazer reunião comigo aqui, está aberto o meu gabinete à disposição. Mas vou trabalhar firme, juntamente, para que esse monopólio seja quebrado o quanto antes. Obrigado. Exatamente, Bressan. Não me importa se vai entrar 1, 10, 20, 30, 100 empresas, não importa. O que importa é que o mercado tenha a opção de entrar novas empresas. É isso que a gente quer. Declaração de líder. A sua parte, vereador. Obrigado, vereador.
Na realidade, eu estava enaltecendo a coragem do nosso município, do nosso prefeito, de tratar temas polêmicos. Eu ainda nem era vereador, eu fui quando teve uma manifestação lá na Segunda Légua sobre o canil. Então, quando se trata de assuntos polêmicos, muita gente diz, olha, não fale sobre isso, não venha aqui, não trate desse assunto. Então, a coragem de tratar temas espinhosos. E esse é um tema extremamente polêmico. O que eu me refiro é que a gente não pode tratar esses casos de forma assodada, tá? Que nós temos que debater esses assuntos aqui e não simplesmente se colocar prazos e dizer, olha, eu quero que essa situação esteja resolvida em 30 e 60 dias, porque não é essa a função. A função do vereador é fiscalizar e não simplesmente apontar prazo e dizer aqui, olha, eu quero que isso aqui esteja realizado em 60 dias, porque é um assunto que pode levar mais de 60 dias para ser debatido. Pode ser tratado com audiências públicas, pode se chamar a comunidade, e nós não estamos falando do monopólio. Sim, o monopólio deve ser quebrado, e deve ter várias empresas. O que não dá é para a gente simplesmente dizer, quero que isso aqui em 30 dias seja resolvido. Nós temos que debater amplamente com a comunidade, né, e não simplesmente se colocar ali. Então, enaltecer novamente a coragem, né, do prefeito de trazer esses temas e não jogar para baixo do tapete, nem empurrar com a barriga assuntos que há décadas estavam sendo debatidos, assim como regularização fundiária, assim como a questão animal e assim como essa questão que corajosamente está sendo enfrentada e vai ser trabalhada aqui por esta casa, pelos vereadores. É nesse sentido que me manifestei. Vereador, com todo o respeito novamente, 3 anos que estamos discutindo audiência pública e emendas em cima de emendas no projeto de lei. Eu faço parte da CCJ, eu estou acompanhando, e sempre é uma nova coisa para não sair. A comissão que está se reunindo, faz mais de 1 ano que está se reunindo lá. Eu tenho que dar prazo, sim. Meu papel aqui é cobrar e dar prazos, porque as pessoas se comprometem em dizer assim, ó, daqui 3 meses nós vamos resolver isso, daqui 6 meses nós vamos resolver aquilo. E não resolvem, vai acabar o mandato e não vai ser feito, não vai ser resolvido. É só juntar e resolver. É um projeto de lei. O que custava fazer um projeto de lei passar aqui? Para propor um projeto de lei aqui, pode vir em 1 mês aqui, transita e passa. Uma parte, Fazem vereador. 3 anos que eu estou acompanhando. Tivemos que fazer audiência pública e vai amarrando, não sai o negócio, a sua parte, vereadora. Eu acho que o que está em discussão aqui, vereador Scalco, é muito mais a forma de trabalhar de cada um, de cada vereador. Porque eu ouvi na fala do vereador Lucas e ouvi na sua fala também um grande elogio ao prefeito Odiló e a essa administração. Eu ouvi, porque o senhor disse, todos os prefeitos a vida inteira jogaram para frente. Então, nós estamos falando de uma administração, de um executivo que não está jogando para frente, que está discutindo, mas discutindo com responsabilidade. O senhor, inclusive, conhece, né, é amigo, muito próximo, de várias dessas pessoas que fazem parte da comissão, né, que está discutindo isso, até porque foi um assunto provocado pela bancada do Novo lá no início, ainda quando o vereador, hoje deputado federal, fazia parte do Novo, foi discutido, foi trazido aqui, um assunto importantíssimo, e acho que isso ninguém aqui nessa casa ou na comunidade discute a necessidade, sim, de abrir isso, né, de entender melhor esse processo, de conversar sobre ele. Então, acho que é importantíssimo o que a gente está falando. Eu também entendo o posicionamento do vereador Lucas, mas são formas diferentes de fazer política. Eu não tenho essa, eu tenho a de fiscalizar, tenho a de cobrar, mas eu não tenho de dar prazo, principalmente de algo que eu sei que está quase. E a gente sabe que, infelizmente, isso faz da gente, de nós políticos, às vezes sermos desacreditados, porque eu fico sabendo porque eu acompanho, porque é um assunto que afeta a mim, que eu converso com as pessoas, que eu sei que as reuniões estão acontecendo e eu venho e digo, não, tem que vir logo, porque senão... A gente sabe disso, a gente já viu em outras situações, às vezes eu fiquei sabendo que tem uma obra que vai acontecer ali, que vão asfaltar aquela rua, e daí hoje eu vou lá e vou dizer, se não asfaltar essa rua, mas eu sei que vai ser na semana seguinte, é só para eu ganhar esse mérito. Então, acho que são essas as discussões que às vezes não é a intenção, mas pode parecer que seja. Então, acho que é só isso, assim, são discussões e formas diferentes de fazer. Mas eu fico muito feliz quando eu ouço dizer, todos os prefeitos jogaram para frente. Este prefeito que está neste momento está agindo com responsabilidade, não por ele, com um grupo, inclusive, discutindo esse tema e não vai jogar para frente.
vai trazer para cá, como a gente ouviu, inclusive a manifestação já do secretário do Meio Ambiente, João Ues. Só para terminar, esse processo todo começou com um pedido de informações que fizemos junto ao governo municipal, pedindo os contratos vigentes, pedindo a forma de atuação, pedindo como estava o regramento do serviço funerário. Até então, ninguém sabia nada a respeito, nem que o contrato estava vencido. Muito obrigado. Obrigado. Em declaração.